Você pode ser um adulto inteligente, tecnicamente brilhante e bem-sucedido, e ainda assim ser psicologicamente infantil. Não é a idade que define a maturidade, mas a forma como a pessoa compreende a realidade, regula seus afetos e transforma pensamento em ação. A pergunta deste vídeo é simples e desconfortável. Será que você age conscientemente frente à realidade como um adulto ou reage como uma criança, deixando-se conduzir pelos afetos que palavras, imagens e narrativas produzem, confundindo o mapa com o território? A psicologia infantilizada caracteriza-se pela submissão do comportamento adulto a estímulos simbólicos imediatos, palavras, imagens e narrativas vividos como realidade, com redução da mediação reflexiva, da regulação emocional e da ação responsável. É reagir a uma crítica como se fosse um ataque à existência. É interpretar um não como rejeição total. É não discernir entre as imagens e o real. É deixar-se envolver por narrativas em vez de confrontá-las com a realidade. A criança faz isso naturalmente. O problema começa quando o adulto nunca supera essa fase. Infantilismo psicológico não é agir como criança às vezes, é interpretar e responder à realidade como criança de forma crônica. O aspecto central que indica um comportamento infantil em um adulto pode ser sintetizado assim: a incapacidade de distinguir adequadamente entre as sensações do corpo e da mente advindas da experiência sensorial e o que a realidade objetiva exige, reagindo ao mundo mais por impulsos e afetos do que por juízo, responsabilidade e mediação reflexiva. A vida passa a ser um teatro de símbolos e percepções, e não uma experiência real. Os principais sinais: predominância da reação afetiva sobre o juízo. O adulto infantilizado reage em vez de agir. Emoções comandam o comportamento. Frustrações pequenas geram explosões, birras ou retraimento. Dificuldade em adiar gratificação. Egocentrismo psicológico persistente. O mundo é interpretado a partir do como me sinto. Discordância é vivida como ataque pessoal. Empatia limitada. Confusão entre símbolo e realidade. Mapa não é território. Palavras e rótulos são tomados como realidade. Identificação rígida com autoconceitos. Críticas a ideias são sentidas como ataques pessoais. Dificuldade em assumir responsabilidade pessoal. Externalização de culpas, postura recorrente de vítima, expectativa de que o mundo se adapte ao eu. Isso se opõe frontalmente ao amadurecimento do eu, a capacidade de suportar tensão psíquica sem projetá-la. Pensamento dicotômico e concreto. Tudo é ou bom ou mal. Pouca tolerância à ambiguidade. Incapacidade de sustentar processos longos. Dependência de validação externa. Busca constante de aprovação, angústia diante da indiferença, identidade moldada pelo olhar do outro. Na infância, isso é normal. Na vida adulta, indica fragilidade do eu. Agora, seja honesto consigo mesmo. Responda mentalmente. 1. Você reage emocionalmente antes de refletir diante de frustração ou crítica. Predominância do afeto sobre o juízo. 2. Você interpreta discordâncias como ataques pessoais. Egocentrismo psicológico persistente. 3. Você atribui seus fracassos principalmente a fatores externos. Projeção e recusa de responsabilidade. 4. Você se define rigidamente por rótulos e narrativas. Confusão entre símbolo e realidade. Se várias respostas foram sim, isso não é defeito moral, é imaturidade psicológica. Carl Rogers observou que as pessoas sofrem quando confundem a autoimagem verbal com a experiência real, passando a defender palavras em vez de viver a realidade. Carl Jung descreveu isso como uma fusão infantil entre sujeito e símbolo. O adulto infantilizado não observa seus pensamentos, ele é possuído por eles. Erich Fromm mostrou que o indivíduo imaturo foge da liberdade, porque liberdade exige responsabilidade. Sem autonomia interior,
o sujeito busca refúgio psicológico em ideias, líderes ou narrativas que pensem por ele. Wolfgang Albrecht descreveu o infantilismo psicológico como uma fixação estrutural, um estado em que o adulto reage em vez de julgar e toma símbolos como realidade. Nesse estágio, pensar não é examinar, é repetir. Sentir não é compreender, é reagir. O resultado é um eu frágil, vulnerável à manipulação simbólica. Maturidade psicológica é um padrão relativamente estável de funcionamento psíquico caracterizado pela capacidade de regular emoções, inibir impulsos, avaliar a realidade, agir com responsabilidade e manter coerência ao longo do tempo. É saber que um sentimento não exige uma reação imediata. Um erro não define a identidade. Uma emoção não suspende o juízo. O adulto maduro sente, pensa e age, mas não se confunde com o conteúdo transitório da própria mente. A pergunta final não é se você sente intensamente, todos sentem. A pergunta é se você regula, elabora e responde, ou se apenas reage. Crescer psicologicamente é desenvolver a capacidade de observar seus impulsos sem obedecê-los automaticamente. É assumir responsabilidade pelas próprias respostas ao mundo. É sustentar frustração, ambiguidade e limite sem regressão emocional. A maturidade começa quando o eu deixa de reagir como criança e passa a agir como adulto, mesmo sob tensão.